Boa tarde a todos. É com grande alegria que a gente está aqui hoje. E eu convido a vocês a refletir um pouquinho. Eu escolhi uma lição que, para mim, eu acho muito importante, contada por 3 evangelistas. Mateus está lá no capítulo 20, de 29 a 34. Lucas 18, capítulo 18, de 35 a 43. E eu escolhi Marcos para nos contar, porque eu achei que estava mais completa. Está no capítulo 10, do 46 a 52. Tirei da tradução do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento. E eu espero que a gente consiga estudar, se aprofundar um pouquinho mais, né, nessa leitura que é do cego Bartimeu, ou cego de Jericó, e que a gente possa sair daqui levando consigo, como diz o Jorge, né, muito bem falado na oração inicial, que a gente possa dividir, repartir com aqueles que convivem conosco o que a gente aprende. Então, eu peço a Jesus que ele desde já, possa nos intuir, fertilizar a terra dos nossos corações, para que essa sementinha que já está plantada, né, no nosso coração, possa florescer e dar frutos. E eu gostaria de iniciar, não sei se era essa a pergunta que o Vilmar ia fazer, porque eu não costumo ficar aqui à tarde, mas eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para todos nós que aqui estamos, né? O que nós viemos buscar aqui hoje, nós estamos dispostos a levar? Vamos pensando, refletindo, vamos ver. Quando eu saí da minha casa e vim para o Jean, eu queria alguma coisa, eu vim em busca de algo. Eu estou realmente disposta a levar isso que eu vim buscar, né? Então, vamos refletindo e conversando sobre o cego de Jericó, para a gente entender, né? Então, Marcos, eu vou ler a passagem e depois a gente vai conversando sobre ela. Marcos conta o seguinte: dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele e seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego, pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamam o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando para fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu te faça? O cego disse: Rabone, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Tem vários pontos nessa passagem, né, e que a gente vai refletir sobre isso hoje. Ele era um cego, provavelmente de nascença, porque ele era um conhecido, né? Porque se a gente pegar os evangelhos, né, as parábolas de Jesus, quase nunca se dizia nomes, né? E esse tem um nome, é um personagem com o nome, né? Bartimeu, que não era o nome dele, porque Bart era filho de alguém, né? Ele era filho de Timeu, então era o filho de Timeu. Então, ele também não tinha um nome, mas era conhecido como filho de Timeu. Então, provavelmente, era uma figura conhecida da comunidade e cego desde quando nasceu. Então, isso já é um ponto, né? Ele estava lá sentado à beira do caminho, era um pedinte, porque não podia trabalhar, estava mendigando. E, ao ouvir Jesus,
quer dizer, a sua audição aguçada, ele percebeu que Jesus estava vindo e ele gritou. Ali havia muitos iguais a ele. Ele não era o único que estava ali com uma necessidade, com uma deficiência. Porque, naquela época, se casavam muitos parentes, primos, né? Então, tinha-se muitas deficiências, né? Nessa parte por causa da mistura dos sangues. Se a gente pegar os romances de Emmanuel, no Ave Cristo mesmo ali diz, né, o tio casa com a sobrinha para manter todo o dinheiro, aquela coisa na família. Então a gente vê que realmente era uma coisa costumeira. Desculpa, gente, estou com uma alergiazinha. Para que a gente pudesse, que eles pudessem manter o dinheiro. Então era comum pessoas com deficiência física. Quer dizer, então a gente já viu que ele era uma pessoa conhecida e que com ele ali provavelmente tinham mais. E todos provavelmente queriam a cura, não era só ele, né? Todos queriam, mas só ele teve a coragem de gritar, de se fazer ouvir, de buscar aquilo que ele queria, né? E ele grita, e eles mandam com que ele calasse, mas ele gritou mais alto, ele se fez ouvir, ele queria realmente encontrar aquilo que ele foi buscar. Ele realmente queria a cura. Por várias vezes, ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele não era a primeira vez que ele queria, mas a primeira vez que ele teve coragem para conseguir o êxito, né? Buscar aquilo. E ele grita, e eles mandam que ele cale, e ele grita mais alto, né? Até que Jesus para. Jesus parou e pediu que trouxesse ele. Aí como muda, né? Até então eles estavam mandando ele parar de gritar. E já mandou que ele se animasse, erguesse, né? E fosse até Jesus. E ele vai. Aqui diz que, eu acho que eu pulei essa parte, ele te chama. E ele lançando o seu manto, saltando, quer dizer, aí nós temos outro ponto. Ele tinha uma capa. E essa capa dava a condição dele de mendigar. O governo romano era organizado nesse ponto. Eles tinham um cadastro das pessoas que podiam fazer isso, mendigar na rua. E eles tinham essa capa que tinha uma descrição. Nessa capa que que dizia que aquela pessoa era um miserável e precisava, ele podia pedir esmola. Então, a partir do momento que ele levantou e soltou a capa, outra pessoa ia pegar, com certeza. Porque nem todos tinham essa capa, isso era um cadastro, nem todos conseguiam fazer o cadastro. Então, mais um ponto para Bartimeu, né? Ele não teve medo de soltar a capa, de se erguer, de ir saltando até Jesus. Né? Ele soltou aquilo que era o único bem que ele tinha, o meio de sobrevivência dele, para que ele fosse ao encontro de Jesus. Quer dizer, ele soltou aquilo que ele tinha, ele deixou para trás, né, toda aquela vida. Primeiro ele deu um grito que ia modificar a vida dele, e depois ele deixou para trás a única coisa que ele tinha, que era a capa. Se a gente pensar, e a gente às vezes vê os moradores de ruas, vocês podem ver, todos eles costumam carregar um cobertor, né? É a identidade, é uma maneira de se sentir, né, alguém. E Bartimeu não teve medo de soltar aquela capa, de deixar para trás. E aí a gente vai continuar, né? E Jesus faz a derradeira pergunta. E seria até assim, vamos dizer assim, engraçado, né? Se ele era cego, por que Jesus perguntar o que ele queria que eu fizesse, né? O que queres que eu te faça? Se eu sou cego, naturalmente que eu veja, né? Mas Jesus ele tinha essa pedagogia de deixar com que a gente reflita no que a gente quer. Tem aqui, amigo. Obrigada. Refletir naquilo que a gente quer. Né? Então, o que queres que eu te faça? E ele sabia o que ele queria. Ele sabia que eu veja. Né? Então, e aí ele se pôs a segui-lo.
Quando a gente se dispõe a seguir alguém, lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o modelo e guia da humanidade, é uma resposta curta: Jesus é o guia e modelo da humanidade. É aquele modelo que nós devemos seguir. Né? E ele foi seguir Jesus. Mas não foi só seguir, ele foi vivenciar. Porque Jesus curou, fez outras curas, e nem todos ficaram curados. Outros voltaram a adoecer, porque não mantiveram o seu padrão vibratório, né? Não mantiveram a sua vontade. Quando a gente está doente fisicamente, é porque o nosso espírito está pedindo socorro, está querendo dizer algo para a gente. Há um tempo atrás, antes de eu começar a trabalhar na casa, eu tive uma situação grave no pescoço, e quando eu estava deitada lá numa das macas, o Dr. Hahnemann veio até mim e me perguntou se eu já tinha compreendido a minha dor, o porquê de eu estar sentindo dor. Porque se nós não compreendermos a nossa dor, a gente não vai conseguir sair dela. A gente não vai conseguir se desvencilhar, largar essa capa, deixar para trás, dar o salto, gritar forte. Nós necessitamos entender o que acontece no nosso interior para que a gente possa fazer a cura exterior. Não adianta virmos aqui, sair da nossa casa e vir até aqui sem estar dispostos a se modificar, a viver realmente, né, aquilo que a gente quer viver, que é os ensinamentos do Cristo. É difícil, claro, a gente ainda é muito imperfeito, mas de alguma maneira a gente tem que começar. Daquilo que é mais básico, daquilo que é mais fácil de eu deixar de fazer. E aí assim, a gente vai naquele exercício diário, né, de renovação. Para ilustrar essa coisa da capa, eu vou contar uma história que eu já sei disso há algum tempo, mas já ouvi outros palestrantes contando também, talvez alguém mais conheça. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Jerônimo Mendonça, que era considerado o gigante deitado. Ele fazia palestra deitado numa cama porque ele era tetraplégico, né? E ele só falava, não se movia daqui para baixo. Então, onde ele ia, levavam a cama e ele falava deitado na cama. E um dia, Jerônimo, além disso tudo, né, de uma doença crônica que ele tinha, o médico diagnosticou ele com um problema sério nos rins. Disse a ele que ele talvez não teria mais muito tempo de vida, porque a situação era muito grave. E aí ele se abateu bastante, ficou muito caído, e um amigo sugeriu que ele fosse até o Chico Xavier, conversar, se despedir, porque ele era amigo do Chico já, né? E aí levaram ele lá na fila, na cama, sempre na cama, porque ele não se movia. E levaram ele, e o Chico foi atendendo o povo. E quando chegou a vez dele, o Chico foi até ele e perguntou o que estava acontecendo. Ele falou: Chico, eu vim me despedir de você, porque o médico não me deu muito tempo de vida, e eu estou com uma situação grave nos rins, o médico não me deu muito tempo de vida, e eu vim me despedir, eu queria me despedir de você. E aí o Chico disse para ele assim: Jerônimo, o mais grave o médico não te contou. E ele disse: meu Deus, mais grave, mas tem alguma coisa mais grave, né? Que o médico eu não estou sabendo. O Chico falou: tem uma coisa mais grave. Você vestiu a capa do coitado. E realmente você vai morrer porque você vestiu essa capa, se você não soltar esta capa do coitado. E é isso que acontece conosco na nossa vida, quando a gente veste a capa do coitado, querendo que os outros sintam pena, que sinta que a gente é o verdadeiro sofredor, só a gente sofre, né? Depois disso, conta que ele ainda viveu bastante tempo, ele não desencarnou como o médico disse que ele desencarnaria. Então, o que acontece conosco? Nós vestimos essa capa e temos dificuldade de soltá-la,
gritar, pedir socorro a Jesus, como fez Bartimeu. Nós temos dificuldade de largar a capa porque ela nos dá conforto, porque ela nos dá a desculpa de que eu não posso porque eu sou doente, eu não posso porque eu tenho dificuldade, eu não posso porque eu trabalho muito, eu não posso, e abraçou a capa. Eu não posso soltar essa capa porque é com ela que eu me alimento. Eu não posso soltar essa capa. E Bartimeu podia dizer isso, né? É ela que me dá o meu sustento, ela que me dá o meu conforto, ela que me aquece. Então é fácil agarrar-se à capa. Difícil soltá-la. Mas aí a gente vê uma outra capa, a de Paulo de Tarso. Paulo, ele soltou a capa e se diminuiu para que o Cristo crescesse nele. As palavras são dele, né? Eu diminuo para que o Cristo viva em mim. Não sou eu que vivo mais, mas o Cristo vive em mim. Então, olha a diferença. Bartimeu solta a capa e se levanta, né? E Paulo solta a capa e se diminui. Era um jovem, doutor da lei, um romano. Era um homem cheio de posses, de bens. Então, olha as variedades que nós podemos fazer para soltar essa capa que nós temos, que nós podemos, né? Não importa se eu tenho muito, se eu tenho um pouco, mas eu posso deixar a capa. Quando eu estava preparando essa fala, na outra casa que eu frequento na minha cidade, que eu não sou de Juiz de Fora, eu li uma reportagem que me chamou muita atenção. Eu vou repartir com vocês, porque eu achei muito bacana. Uma criança de 10 anos, eu acho que morador de Goiás, Goiânia, uma coisa assim, para lá, para aqueles lados. E a reportagem era por isso, que ele ia na padaria, pediu pão dormido para matar a fome dos irmãos. Já tinha perdido um irmãozinho, era acho que 4 filhos, ele já tinha perdido um irmãozinho, o pai desempregado, a mãe, e ele ia todos os dias à padaria. Quando ele conseguia 50 centavos para comprar um bolinho, ele dividia com os amigos na escola. É uma história de soltou a capa totalmente. Ele podia ter vestido essa capa. Eu sou criança, eu não estou na idade de fazer isso. Eu não preciso me preocupar com a alimentação dos meus irmãos, porque alguém tem que se preocupar com a minha. Mas ele soltou a capa. Ele foi adiante. Ele gritou, ele pediu. E aí nós, que já crescemos, pelo menos na idade, no amadurecimento, a gente fica esperando que alguém venha nos tirar a nossa capa, na ilusão de que a nossa felicidade, o nosso querer está na mão do outro, não está nas nossas mãos. É ilusão a gente achar que a minha felicidade depende daquele outro. A nossa felicidade só depende daquilo que eu vou fazer da minha vida, daquilo que eu quero para mim, daquilo que eu busco. Bartimeu buscou isso. Né? Quando ele gritou e pediu, ele buscou isso. A mulher com fluxo sanguíneo, quando ela tocou nas vestes de Jesus, ela quebrou muitas barreiras. Uma delas era que a mulher, no período menstrual, não podia tocar em ninguém, ela era considerada impura. Ela sabia que ela podia ter sido apedrejada, mas ela tocou. E Jesus sentiu, porque ela elevou o padrão vibratório dela ao padrão vibratório de Jesus. Ela se elevou a ele. Por isso que ele sentiu que dele tinha saído virtude, como diz lá. Né? Porque ela se elevou ao ponto... Ela queria ficar curada, ela queria... Então, olha, a sua fé te curou, né? Como ele disse para Bartimeu. Até quando nós vamos ficar agarrados à capa? Porque é tão fácil ficar agarrado a essa capa. E hoje, a gente estava fazendo um estudo, né, na cantina do livro Pão Nosso.
Eu abri aqui e eu vou ver o que Emmanuel diz para a gente aqui. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então, quando nós viemos aqui em busca de algo, seja a cura do corpo físico, seja a cura do corpo espiritual, quando nós saímos da nossa casa querendo algo, a gente tem que entender que eu tenho que fazer o movimento. Se eu não fizer o movimento, eu não vou atingir aquilo que eu fiz. Eu tenho que saltar, eu tenho que gritar. Eu tenho que ir de encontro com aquilo que eu vim buscar. Eu tenho que fazer todo... Ninguém vai sair daqui, e nem nós que estamos, muito menos nós que estamos de branco, somos santos. De maneira nenhuma. Cheios de imperfeições. Ninguém vai sair desta vida... chegar no outro lado da vida com coroas, né? Não é isso. Mas a gente já precisa sair daqui um pouco melhor do que quando chegamos. Até então a gente reencarnava e desencarnava meio que aturdidos, letárgicos, né? Porque não tínhamos o conhecimento tão grande como estão tendo agora do Espiritismo, daquilo da terceira revelação. Até então, nós ainda éramos muito cegos, realmente, cegos. Mas agora, a gente já tem a terceira... Nós não temos mais desculpa para dar quando chegar do outro lado da vida. Qual vai ser a minha desculpa? Dizer que eu não sabia, que eu não conhecia... Então, todo esse movimento, esse saltitar, esse gritar, se faz necessário. A gente, agora há pouco, cantou a música de Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore. Mas por que Zaqueu subiu numa árvore? Primeiro que ele era de uma estatura, pelo menos conta lá, que ele era de uma estatura como eu, assim, pequena. Mas era um cobrador de impostos. Ele não era bem quisto, ele não era bem visto por aquele povo que caminhava com Jesus. Então, quando ele ia chegando, eles empurravam ele mesmo para trás. Eu não te quero aqui, vai embora. E o que ele fez? Ele foi embora? Não, ele subiu na árvore. E aí a mudança começa a ser feita dentro da gente, porque é dentro do nosso coração. Jesus falou várias vezes no Evangelho que o reino dos céus está dentro de nós. Começa no nosso coração. Então, eu preciso começar a mudar aquele jeito de ver, a mudar minhas atitudes, a mudar o meu olhar sobre certas coisas, a começar a estudar mais a doutrina do Cristo, o Evangelho. Porque sem eu estudar, eu não vou conseguir entender o que eu tenho que fazer. Eu preciso me aprofundar, eu preciso ir de encontro com essas verdades que Jesus deixou, né? Para que eu aprenda, para que eu possa refletir, para que eu possa entender o que vai me fazer melhorar, né? Ser uma pessoa melhor. A existência humana pode ser de marasmo, de estagnação, de medo, de repetição, de inércia, de fichismo, mas há um momento em que é preciso dar o salto. Isso, reerguer coragem, ousadia, agilidade, mobilidade, para ir adiante da longa jornada que a vida apresenta. Então, eu tenho um porquê. Eu não vim parar aqui à toa. Até quando eu vou ficar nessa inércia? Quando Jesus diz àquele jovem que pede para enterrar o pai antes de acompanhá-lo, deixai que os mortos enterrem seus mortos, é isso aí. Eu demorei um tempo, sabe, estudando, sabe, eu não consegui entender
É porque muitos de nós ainda estamos mortos, aí só vamos viver na vida espiritual. Quando a gente chegar do outro lado, que a gente perdeu esse corpo que nos poda, aí a gente vai acordar, vai viver realmente. Muitos de nós ainda estão cegos, paralíticos, né? Diante das situações, diante de tudo que vem para nós, e não, deixa para depois, agora eu não posso, eu não quero. E assim eu vou adiando a minha cura e vou ficando doente. E cada vez mais eu vou precisando de médicos da terra, porque eu estou fisicamente comprometida, porque eu estou desequilibrada no meu espírito. Quando o doutor Hahnemann me perguntou, a irmã já entendeu o porquê da sua dor? Claro que eu sabia o porquê da minha dor. Eu tinha consciência. Eu não estava conseguindo lidar com a situação, que foi aonde a casa me ajudou. Eu não sabia meio o que fazer. Eu tinha consciência. Eu sabia o porquê, mas eu não estava conseguindo lidar com ela. Apesar de já ser espírita há 25 anos, mas eu não estava conseguindo lidar. E que não é feio, não é pecado a gente pedir ajuda, pedir auxílio. Mas você não rezava? Rezava. Você não ouvia aquela voz interior que fala, ouvia. Mas eu não estava conseguindo tomar um rumo. E foi onde a casa me auxiliou muito. Então, às vezes, a gente sabe o porquê da dor, mas não tem como, não sabe como agilizar aquilo, fazer com que aquilo passe. Então, é necessário que a gente procure ajuda, procure auxílio, né? Mas o mais importante é estar com o coração aberto para receber esse auxílio. Sem querer colocar na frente muitas coisas. Eu estou disposta. Qual é o teu auxílio? O que você pode me fazer por mim neste momento? Né? Eu quero largar essa capa, eu quero deixar para trás, eu não quero viver agarrado a essa capa que me dá o sustento, me aquece do frio, mas não deixa com que eu veja, não deixa com que eu cresça. Porque Bartimeu sabia muito bem o que ele queria ver. Mas o que ele queria ver? Porque era mais fácil para Bartimeu pedir que, Senhor, eu quero que alguém leve todo dia comida para mim, eu quero ter uma casa. Não era mais fácil continuar cego e alguém servindo ele? Mas ele queria ver, ele queria além. Ele queria ir muito mais, ele queria aprender aquilo que ele ainda não conseguia, não tinha tido oportunidade. Então, a gente tem que pedir. Quando a gente estava cantando a música Irmão Sol, Irmão Lua, para mim é uma emoção muito grande. E é uma pena que nós não temos olhos de ver nem ouvidos de ouvir. É uma pena. Porque eu tenho certeza, que é muito bacana tudo que acontece aqui, sabe? Que a espiritualidade faz pela gente. Pena que a gente ainda não está, a gente está tão materializado que a gente não consegue ver todo o carinho, todo o amor, toda a proteção que eles têm conosco. Né? Infelizmente, a gente ainda não tem, ainda estamos nessa cegueira, né? De não conseguir ver. Mas, meus irmãos, o que eu deixo aqui para a gente é isso. Vamos soltar a nossa capa, gritar pela misericórdia de Jesus, saltar em direção a Ele, pedir para ver e realmente querer enxergar. Porque também não adianta a gente pedir para ver e não querer. Não adianta a gente pedir para ver e não enxergar aquilo que nos mostra. Eu tenho certeza que a espiritualidade tem um trabalho danado de ficar ao nosso lado, tentando nos auxiliar, nos manter nesse caminho e a gente sempre querendo tomar o rumo, um atalhozinho para ver se chega mais depressa lá na frente. Né? Então, que a gente possa ter esses olhos de ver, esses ouvidos de ouvir, nos conectar mais com a espiritualidade, nos estudar. A casa oferece muitos estudos, que a gente possa aprender, né, para que a gente veja. O culto no lar, eu tenho certeza que lá atrás os irmãos perguntam, eu tenho certeza. E o culto no lar é extremamente importante para essa conexão.
tão importantes que no livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma passagem lá que André Luiz, logo no iniciozinho do livro, André Luiz vem a Crosta, né, a auxiliar no desencarne de cinco pessoas que já estão no momento de desencarne. E um deles, se eu não me falha a memória, o Dimas, ele é um tarefeiro, ele é um religioso, ele faz muitas ações, boas ações, ele trabalha incessantemente para o bem, só que eles tiveram dificuldades de adentrar a sua residência. Aí a gente fala assim, meu Deus, mas era um tarefeiro, trabalhava para o bem e teve dificuldades. Está descrito lá no Obreiros da Vida Eterna, logo no início do capítulo, do livro. Porque por ele ser um tarefeiro, por ele trabalhar bastante, fazer oração, ele não fazia o culto no lar. E a casa dele, o lar dele não estava preparado para receber os irmãos espirituais. Então, olha a importância, eles entraram, mas tiveram uma dificuldade maior. O culto no lar é abrir a porta para a espiritualidade, para que ela possa vir ao nosso auxílio, nos auxiliar, nos ajudar. Então, a importância do culto no lar, quando os irmãos perguntam lá atrás, tem feito o culto no lar, não é por perguntar, não. É importante. Guardem, se vocês quiserem ler o livro, está lá logo no início, Obreiros da Vida Eterna. Então, é importante demais a gente fazer o culto no lar, a gente dar esse salto, a gente largar a capa. Não adianta a gente chegar do outro lado da vida e dizer assim, não, eu gostei tanto da capa que eu preferi ficar com ela, porque ela não vai nos auxiliar. Não é essa capa que vai matar a nossa fome, não é essa que vai saciar a nossa sede, que vai nos aquecer. Não é essa capa. A gente precisa urgentemente saltar a capa do coitado. E aí agora eu vou retornar à pergunta. Não, claro que vocês não precisam me responder, mas respondam para si, e que essa pergunta eu me faço também. O que nós viemos buscar aqui, nós estamos dispostos a levar hoje para casa? Tudo aquilo que a gente, quando saiu de casa, eu vou lá no Jean, porque eu estou precisando disso e daquilo. Vocês realmente estão dispostos a levar? Eu espero estar levando, do fundo do meu coração. Que eu espero mesmo que o que eu vim buscar eu esteja levando comigo no meu coração, porque eu trouxe ele prontinho para receber, desde a hora que eu levantei. Então, meus irmãos, que Jesus nos acolha, nos intua, nos envolva, e eu espero que eu tenha conseguido dividir com vocês um pouquinho do estudo que eu fiz sobre o cego Bartimeu. Muito obrigada.